Gravação iniciada. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Hoje, dia 20 de março de 2026, 8 horas e 35 minutos, estamos dando início à sessão de julgamento da sétima Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Agradeço a presença de todos, doutor Ramon, doutor Luiz Erhard, doutor Rodrigo, pela representação fiscal, doutor Rodolfo. Agradeço o Luiz Felipe aqui que está representando todos os administrativos para viabilizar a gravação e transmissão da sessão. Também agradeço aqui a presença do advogado, doutor Tiago, que está aqui presente para fazer sustentação oral, está com a câmera aberta, e a doutora Giovana também, que está presente para fazer sustentação oral. Dando início à sessão de julgamento, peço a todos que acessem o AIM 5051434, CAFRE, Comércio e Exportação de Joias Limitada. Doutor Ramon é o relator. O doutor Tiago está presente para sustentação oral. Passa a palavra ao doutor Ramon. Bom dia, doutor Ramon. Bom dia, presidente. Bom dia, doutor Tiago. Só um minutinho, presidente, eu alcanço os senhores. Eu estou registrando aqui. Bom dia a todos. Presidente, doutor Luiz, doutor Rodrigo, doutor Rodolfo, doutor Tiago, Luiz Felipe. Presidente, esse é um auto de infração composto de dois itens de acusação. O primeiro deles, pela falta de... pelo recebimento de mercadorias acompanhado de documentação fiscal, e o segundo deles, pela falta de exibição, após notificado e renotificado, de documentos fiscais à auditoria. O auto foi julgado em primeira instância e foi cancelado o item 1, na oportunidade por entender que na incorporação não incide o ICMS nos termos da Lei 87, que é complementar 87/96, e por consequentemente não haveria necessidade de emissão de documentos fiscais e consequente registro, e o item 2 foi mantido. Esse é o breve relatório, presidente. Obrigado, doutor Ramon. Doutor Tiago, bom dia. Fica à vontade. 15 minutos para sustentação. Excelentíssimo senhor presidente, ilustre relator, nobres jogadores, douta representação fiscal, bom dia a todos. Falo em nome da CAFRE. A controvérsia, a meu ver, ela pode ser resumida em duas perguntas muito objetivas, né? A primeira é se no item 1 pode haver autuação por recebimento e estocagem de mercadorias, né? Sem documento fiscal, quando na verdade o que houve foi uma incorporação societária, com continuidade do estabelecimento, sem circulação física do estoque. Essa parte foi julgada favorável, né, em primeira instância, como bem relatou o relator, Dr. Ramon. A segunda é se no item 2 é legítimo impor multa por suposta falta de exibição de documentos quando a empresa não se recusou à fiscalização, explicou as dificuldades concretas do caso e apresentou o que efetivamente possuía à época, tá? Então, eu começo pelo item 1, né? Aqui a decisão de primeira instância foi correta e ela deve ser mantida. Porque o ponto central é simples, né? Não houve trânsito físico de mercadorias, né? O estoque da empresa, da antiga empresa, né? A MSS, ela permaneceu no mesmo local, na loja 220 do Shopping Eldorado, e passou a ser explorado pela filial da Cafre, que foi aberta justamente para dar continuidade àquele estabelecimento na mesma atividade, no mesmo endereço e com a mesma operação comercial. Portanto, como acertado ali na decisão de primeira instância, o que houve não foi uma entrada autônoma de mercadoria
desacompanhada de documento fiscal. O que houve exatamente foi uma transferência de titularidade do estabelecimento como um todo, sem deslocamento material de estoque. E, conselheiro, se não houve circulação física, consequência jurídica direta. De um lado, aplica-se a lógica, né, do artigo 3º da Lei Complementar, né, 87 de 96, porque nós estamos diante de hipótese de transferência de estabelecimento, e de outro, aplica-se o artigo 204 do Regulamento de ICMS, porque não se emite documento fiscal quando não há efetiva saída ou entrada de mercadoria. Isso daí uma lógica bem simples, né? Em outras palavras, a autuação do item 1 parte de uma premissa contraditória, né? Ela pretende punir a CAFRE, que é um contribuinte, por não exigir um documento que, nessa hipótese, a própria legislação ela veda a emissão, tá? Ah, Passando para o item 2, né? A CAFRE, ela pede a reforma da decisão para o cancelamento da penalidade, tá? E aqui eu vou ser até bem objetivo, né? O ponto decisivo é de que não houve recusa deliberada à fiscalização. A partir da leitura dos autos, da análise dos documentos, é possível notar que o auditor ele acabou exigindo, não foi apenas a exibição de um livro fiscal que já era pré-existente, que já estava pronto, que já estava acabado, que tivesse sob a guarda ordinária da empresa. O que o auditor ele passou a exigir foi um rol específico das mercadorias da MS em 30 de junho de 2021. Ou seja, conselheiros, o auditor ele pediu um relatório a ser montada a posteriori, a partir de controles da empresa incorporada. Daí, o que a gente demonstra no nosso recurso é que a empresa explicou a dificuldade concreta, pediu prazo adicional, apresentou a documentação que efetivamente possuía, inclusive documentação alternativa, que seria apta para permitir o avanço da fiscalização. Destacar isso, conselheiros, é importante porque desloca completamente a leitura do caso. É, Aqui, como os senhores conselheiros podem notar, não se está diante de ocultação de informação, não se está diante de embaraço doloso, não se está diante de fraude ou de simulação. Aqui, conselheiros, a gente está diante de uma empresa que buscou colaborar, né, dentro das limitações, né, dada a incorporação, buscou colaborar estando limitada de materiais, né, suficientes para a reconstrução de informações de uma sociedade incorporada, né? É, e isso, conselheiros, fica muito evidente nos autos, porque a própria fiscalização foi levada a termo com lavratura do presente auto e de outros autos, né, de infração. Então, não houve impedimento real ao trabalho fiscal, como em alguns momentos o fisco faz transparecer. Por isso, conselheiros, é, entendo que a conduta imputada nesse item 2 não se ajusta com a necessária exatidão à tipicidade sancionatória invocada. Aqui, a penalidade transforma a dificuldade material justificada, né, dada a incorporação em descumprimento punível, o que não parece compatível com a razoabilidade nem com a própria descrição fática, né, que está constante nos autos. Então, conselheiros, eu prometi ser breve. A recorrente ela requer o provimento do recurso ordinário para que também o item 2 seja cancelado. E subsidiariamente, né, caso não se acolha o cancelamento integral, a recorrente requer ao menos a aplicação do artigo 527-A do Regulamento de ICMS.
e os requisitos aqui estão presentes, né? Não há dolo, fraude ou simulação, não houve falta de pagamento de imposto, não há notícia de reincidência, e o porte econômico da recorrente, o contexto da operação constam dos próprios autos, né? Nessas circunstâncias, conselheiros, ao menos a relevação ou a expressiva redução da multa nos impõe. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Então, obrigado, doutor Tiago. Parabéns, doutor, pela objetividade e clareza da sustentação oral. Passa a palavra ao doutor Ramon. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Tiago, pela objetividade. Resumiu bastante os argumentos aqui trazidos. Presidente, eu passo a leitura do voto. Então, primeiramente, tratando do recurso de ofício, no item 9 do julgado, já está disponível para os senhores. A decisão recorrida julgou por cancelar a acusação do item 1 por considerar que os estoques da AMSS foram transferidos para o estabelecimento filial do autuado, CNPJ tal, localizado no mesmo endereço, dando continuidade às operações do estabelecimento incorporado. Entendeu que houve apenas a transferência de titularidade do estabelecimento como um todo, sem haver a movimentação física das mercadorias que permaneceram no mesmo local, e assim, abro aspas, não há que se falar em emissão de documento fiscal relativamente às mercadorias em estoque, pois é vedado expressamente a emissão de documento fiscal que não corresponda a uma efetiva saída ou entrada de mercadoria, artigo 204, razão pela qual não houve recebimento de estoque de mercadorias desacompanhado de documentação fiscal, fecho aspas. Fundamenta sua conclusão no protocolo de justificação de incorporação da MSS, cláusula 5 de folhas 997. Fundamenta a desnecessidade de emissão da documentação fiscal nos termos do artigo 3º, inciso 6 da Lei Complementar 87 e artigo 204 do RICMS. Trago aqui a leitura dos dois artigos. A decisão recorrida entendeu que o caso em julgamento se amolda à resposta à consulta número 27701 de 2023, de 3 de julho, publicado no Diário Eletrônico em 4/7, para a qual, nas operações de incorporação, não há incidência de imposto estadual, quando o estabelecimento foi transferido na sua integralidade, e é vedada a emissão de nota fiscal relativamente às mercadorias em estoque do artigo 204. Trago aqui a redação da ementa dessa resposta à consulta tributária. Em suas razões, a douta representação fiscal argumenta que a situação tratada no presente auto não se amolda à resposta à consulta trazida pela decisão recorrida, pois seria necessário que a empresa incorporadora, abro aspas, abrisse um estabelecimento novo no mesmo local que dará continuidade às atividades do estabelecimento incorporado, exatamente no ponto que estavam no momento da incorporação, e que no presente caso a incorporação se deu por outro estabelecimento que já existia e funcionava em outro local, encaixando-se na hipótese da resposta à consulta número 18672 de 2018, e trago aqui parte dessas respostas à consulta. Da detida leitura da decisão recorrida, das razões de recurso de ofício e das contrarrazões do recurso de ofício, compreendo que o cerne fático da solução do caso se estabelece na definição da continuidade do estabelecimento incorporado ou não, com consequente necessidade de emissão e escrituração de documentos fiscais ou não. Pois bem, a incorporação de sociedades configura o fenômeno da concentração empresarial, consistente na reunião de empresas sob um único controle. A incorporação de sociedade, prevista nos artigos 227 da Lei das SAs e 1116 do Código Civil, é a operação por meio da qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, de igual ou diferente tipo, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. Assim como na fusão e incorporação da sociedade acarreta a extinção das incorporadas ou da incorporada, com a transferência integral de seus patrimônios para a incorporadora, que a sucede em caráter universal. As regras específicas para a operação vêm estabelecidas no artigo 227 da Lei das SAs e artigos 1113 e 1122 do Código Civil. Em regra, o procedimento de incorporação envolve a assinatura de um acordo de associação ou memorando de entendimentos pelos representantes das sociedades envolvidas e até mesmo por seus acionistas controladores. Tais pactos preliminares, que podem ou não ter caráter vinculante, estabelecem as bases, os objetivos e as características da operação, indicando as etapas a serem cumpridas até sua plena efetivação. Em seguida, os administradores das sociedades envolvidas celebram o protocolo e a justificativa de operação. No presente caso, o protocolo de justificativa encontra-se as folhas 992 e 997. A implementação da operação respectiva dependerá, dentre outras providências, da aprovação do protocolo e da justificação em assembleias gerais extraordinárias das sociedades participantes do negócio, as quais devem ser especialmente convocadas em observância das formalidades da lei societária, fato plenamente demonstrado pelos docs de folhas 989 e 991. Chama atenção para o fato dos sócios da incorporada comporem também a sociedade incorporadora, ora autuado. Pois bem, feita essa breve digressão da legislação que cuida da incorporação de sociedades,
Compreendo que o protocolo de justificação é que vai definir a continuidade ou não da sociedade incorporada, fato corroborado ou não pelos elementos de prova eventualmente trazidos pela fiscalização ou pelo contribuinte. Indo ao referido protocolo, verifico que no item 5 constam as condições de incorporação, dentre as quais chama atenção para a data, subitem 1, 25/7/21, bem como das variações patrimoniais, subitem 5, onde consta que todos os bens, direitos e obrigações passarão à incorporadora sem solução de continuidade. Ainda no referido protocolo, chama atenção para o item 5.5 abaixo transcrito. E aí peço licença para fazer a leitura, presidente, pois é importante. Item 5.5. Ainda como resultado da incorporação, os sócios da incorporadora decidem que 1. O objeto social da incorporadora permanecerá inalterado, tendo-se em vista a consistência das atividades desempenhadas pela incorporadora incorporada. 2. O estabelecimento onde se localiza a sede da incorporada será absorvido pela incorporadora na filial, localizada na Avenida Rebouças, 3970, loja 220, sob CNPJ tal, inscrição estadual tal, onde todos os ativos da incorporada serão assumidos. Continuando. Verifico que a filial da recorrida teve abertura em 7/12/20, antes da incorporação, e no mesmo endereço da incorporada, conforme folhas 1141 e 1142. No meu sentir, este subitem 5.5 do protocolo de justificação demonstra juridicamente que as mercadorias pertencentes à incorporada no momento da incorporação passaram a titularidade da filial incorporadora no mesmo local, o que justifica a não incidência do ICMS e consequente desnecessidade de emissão de documentos fiscais. Nada obstante, a recorrente apresenta em suas contrarrazões consultas públicas no Google, onde constam fotos do estabelecimento com a mesma denominação de Vecchio Joalheiros, o que, no meu sentir, corrobora em linguagem probatória a continuidade do estabelecimento, em desalinho com a pretensão da dupla representação fiscal. Pelo exposto, considero correta a decisão recorrida que, neste ponto, entendeu pela não incidência do ICMS, nos termos do artigo 3º, inciso 6 da Lei Complementar 87/96, com consequente desnecessidade de emissão de documentos fiscais nos termos do artigo 204 do RICMS, por conseguinte, desacolho a pretensão fazendária e julgue improvido o recurso de ofício. O recurso ordinário. Em seu recurso ordinário, o contribuinte alega que a decisão recorrida não enfrentou todos os fundamentos que conduziriam às subsistências do item 2.2. Alega que a documentação solicitada pela fiscalização não se referia à documentação fiscal ordinária, motivo que acarretou a dificuldade de apresentação do solicitado. Pugna pela aplicação da relabação da redução de multa, ao passo ter agido de boa-fé, atendido ao auditor fiscal naquilo que possível, não ter embaraçado a fiscalização e diante da ausência de dolo, fraude ou simulação e da inexigibilidade do imposto para o presente caso. A douta representação fiscal, por seu turno, argumenta que de início foi exigido o registro de inventário e posteriormente a relação de mercadorias estocadas. Alega ainda que a recorrente solicitou prorrogação de prazo por 60 dias em 2/9/23 e até a data da lavratura, em 1/10/24, não atendeu a solicitação fiscal. Quanto à redução, argumenta que o porte econômico do contribuinte é compatível com a multa aplicada e que o contribuinte possui antecedentes fiscais consubstanciados nos AINs 5035-355, 5052-4975, 5051-4394 e 3045-3884. De plano, afasta a alegação de nulidade por falta de enfrentamento de fundamentos, ao passo que o contribuinte não demonstra quais os argumentos não enfrentados pela decisão recorrida. Nada obstante, também não vislumbra essa deficiência apontada na decisão recorrida. Quanto à redução e relevação da multa. São requisitos para aplicação e redução e relevação da multa previstos nos artigos 92 da Lei 6.334 e 527-A do RICMS. Objetivos: que a multa não implique falta de pagamento, que a infração não seja praticada com dolo, fraude ou simulação, que deve estar descrita e provada pela acusação fiscal. C. A observância do limite mínimo de redução, do artigo 85, parágrafo 7º. D. A não reincidência do contribuinte na hipótese da linha A, inciso 7 do artigo 85, e da linha A do inciso 7 da linha 10 do inciso 8 do artigo 527. E quórum qualificado de pelo menos 3 votos a favor da aplicação do 527-A, apenas as decisões colegiadas das câmaras julgadoras, segundo instância administrativa, conforme artigo 61, parágrafo 2º da Lei 13.457. É ainda um requisito objetivo implícito o requerimento expresso e fundamentado por parte do sujeito passivo. No meu sentir, a relevação ou diminuição da multa, nos termos do definido da legislação, configura anistia, mesmo que parcial, a qual, nos termos do artigo 182 do CTN, deve ser efetivado despacho da autoridade administrativa, na qual o requerente faça prova do cumprimento dos requisitos previstos em lei. Nesse sentido, a inobservância de tais requisitos poderá ensejar, inclusive, a responsabilidade funcional da autoridade, nos atos termos do artigo 141 do CTN. Por conseguinte, deixo aqui registrado meu posicionamento pessoal,
de que a existência de antecedentes fiscais desabonadores é requisito objetivo para a concessão da benesse e não subjetivo de aferição de dosimetria. Reforço meu entendimento com amparo no artigo 19 da Lei Complementar 1320 de 2018, que incluiu no ordenamento jurídico o conceito de devedor contumaz, cujo enquadramento, no meu sentir, é contraditório e impeditivo à concessão de benesses de relevação e redução da multa. Seria flagrantemente contraditório e ofensivo à isonomia tributária que determinado contribuinte possuísse antecedentes fiscais que o qualificassem como devedor contumaz, sofrendo severas restrições do artigo 20 da Lei 1320, perante o fisco bandeirante e ainda assim permitisse a fruição de benesses de redução e relevação de multas, previsto na Lei 6.334 de 89. Todavia, reconheço que este egrégio Tribunal de Impostos e Taxas possui entendimento de que tanto os antecedentes fiscais como o porte econômico são requisitos subjetivos de mensuração da redução da multa, e não objetivos e impeditivos de concessão da benesse. Por conseguinte, visando dar atendimento à colegialidade e uma jurisprudência estável e coerente, tenho me rendido a este posicionamento. Por isso, entendo que a redução prevista no artigo 92 e 527-A pode ser aplicada mesmo nas hipóteses de se trata de empresas de grande porte econômico e com antecedentes fiscais, como no caso ora em debate. Faço a análise da dosimetria. Quanto aos antecedentes fiscais, ainda que não haja nos autos as informações pormenorizadas sobre as infrações e acusações do AIM anteriormente lavrado, dos AIMs, tais não desconstituem o fato inegável da existência de 4 AIMs lavrados contra o recorrente, conforme trazido pela douta representação fiscal em contra-razões. Quanto a estes AIMs, não há informações sobre os períodos de apuração e datas de lançamento, inscrição em dívida ativa, etc. A douta representação fiscal apresenta relatório de folhas 1173 e 1174, na qual dá conta da existência de 4 AIMs, sendo que apenas o AIM 3045 e 3884 teria sido julgado definitivamente. Não é possível aferir, ao menos pelas informações trazidas aos autos, se houve pagamento, se há representação por crime tributário, entre outras questões decorrentes da lavratura do AIM, que poderiam aproximar ou afastar o montante da penalidade daquela originalmente aplicada, ou mesmo enquadrar o recorrente no conceito de devedor contumaz, da Lei 1320. Ainda que não haja nos autos as informações mais detalhadas sobre as infrações e acusações dos AIMs anteriormente lavrados, tais não desconstituem o fato inegável da existência desses AIMs, conforme afirmado pela douta representação fiscal. Nesse sentido, sob a pena de desconsiderar por completo as normas do artigo 527-A, parágrafo 3º do RIC, de 92, parágrafo 3º da Lei 6.334 de 89, negando-lhes de aplicabilidade, tais antecedentes devem ser considerados e sopesados negativamente na mensuração da penalidade a ser aplicada. Superado este requisito subjetivo, que é objetivo no meu entendimento, faço análise do requisito subjetivo referente à capacidade contributiva. Conforme consta de documentos de folha 7, CADESP, o contribuinte possui capital social de R$ 104.900 e operacionalizou R$ 6.318.846 entre setembro de 23 e agosto de 24, folhas 4, que, no meu sentir, qualifica o contribuinte como empresa de médio porte, presumindo que está aparelhada a cumprir corretamente os deveres instrumentais previstos na legislação fiscal. Porte econômico, isoladamente, dá atendimento à aferição da capacidade contributiva, mas não dá aferição da proporcionalidade, que determina perquirir se a penalidade aplicada é objetivamente razoável diante da infração cometida. Para tanto, é imperioso analisar não só a conduta abstratamente prevista na legislação, mas também as circunstâncias do caso concreto. Quanto a estes últimos, observe que o recorrente de fato atende à fiscalização nas oportunidades em que foi provocada, conforme histórico de e-mails de folhas 27 a 52 e docs de folhas 53 e seguintes. Verifico que houve efetiva intenção em dar atendimento ao disposto na legislação, não tendo atingido seu objetivo por questões técnicas, em meu sentir configuradoras de modalidade culposa. Há, no caso, atenuantes, como o fato de a recorrente estar em processo de reorganização societária no período autuado e o fato de boa parte da documentação pertencer à empresa incorporada. Pelo exposto, computo favoráveis esses fatos ao contribuinte. Em continuidade, na aferição da dosimetria, tenho para mim a seguinte situação quanto aos critérios subjetivos para a aferição do montante de redução da penalidade. Antecedentes fiscais, artigo 92, parágrafo 3º, existentes. Na medida de isonomia tributária, ausência de reincidência específica, parcialmente desfavorável ao contribuinte. Porte econômico, medida de capacidade contributiva. Empresa de médio porte econômico, grande volume de operações no período atuado, desfavorável ao contribuinte. Elementos objetivos do caso concreto, medida de proporcionalidade e razoabilidade, favoráveis ao contribuinte. Verifico que a multa inicial aplicada corresponde a menos da metade do que o limite de 1% sobre o faturamento dos últimos 12 meses anteriores à autuada, artigo 85-A, conforme demonstrativo de folhas 4. A legislação paulista também trouxe alguns parâmetros de redução
desculpe. A legislação paulista também trouxe alguns parâmetros de redução de multa nos artigos 85B e 85C, permitindo a redução de até 50% das multas em casos de não exigência de imposto e caso o contribuinte requeira a redução e renuncie ao direito de litigar. No caso, me convenço que a multa deve ser reduzida ao patamar de 30%, mantendo-se 70% do valor originalmente previsto. Nesses termos, considerando atendidos os objetivos sancionadores e desincentivadores ou didáticos da multa, bem como no presente caso o fato do recorrente possuir um critério a seu favor e dois a seu desfavor, estabeleço a redução da penalidade do AIM em 30% sobre a multa originalmente aplicada. Por conseguinte, julgo parcialmente procedente o recurso ordinário do contribuinte. Na parte dispositiva, à vista do exposto, conheço do recurso de ofício, nego-lhe provimento, e conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento para reduzir a patamar da multa aplicada ao item 2.2 em 30% do valor original, mantendo-se o cancelamento do item 1 no AIN 50514349 de 1/10/2024. É como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Ramon. Fique à vontade. Pela ordem, abrir a edição para eu poder corrigir alguns erros de português. Tá ok. Enquanto o doutor Ramon providencia a edição do voto, o voto já estava disponível, o doutor Ramon disponibilizou o voto ontem. Alguém tem alguma dúvida? Eu abro para discussão. O doutor Tiago também está presente, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o doutor Tiago. Bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo. Parabenizo primeiro o doutor Ramon pelo voto, né, bem assim abrangente. Eu só colocaria essa questão, né, a questão do porte econômico e a questão dos antecedentes como aspectos para fins de dosimetria, né, como vem entendendo aí o tribunal, né, ultimamente também. E a questão dos antecedentes, eu acho que a representação fiscal poderia ter trazido maiores informações, inclusive sobre a natureza, né, de cada operação e realmente, de fato, a situação desses autos de infração, se eu não me engano, são 4, né, que foram apontados. De todo modo, eu vou acompanhar, presidente, o voto do doutor Ramon, até porque eu entendo que, diante do conjunto fático probatório, no total, essa redução, apesar de ser subjetiva, né, ainda, eu acredito que ela fica aqui em bons termos em relação ao caso, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo. Doutor Luiz, gostaria de se manifestar? Eu vou acompanhar o doutor Ramon, mas eu tenho uma visão muito parecida do doutor Rodrigo na questão dos antecedentes, né? O número 4 pode ser o valor, pode ser a mesma natureza e valores relevantes como irrelevantes ou já quitados, né? A gente acaba não tendo informações. Então, eu nessa situação, até uma divergência que eu já tenho até com o Ramon na outra Câmara, que eu desconsidero quando a representação fiscal não traz as informações necessárias para que a gente possa colocar uma imputação negativa, né? Mas na questão quantitativa também vou acompanhar o Rodrigo, acho que ficou dentro de uma proporcionalidade que, ainda que eu mudasse o critério, eu acho que eu seguiria também dentro desses parâmetros. Então, eu vou acompanhar, parabenizo mais uma vez pela aula. Doutor Rodolfo, fique à vontade. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimento o doutor Tiago, pela sustentação oral bastante objetiva, doutor Ramon pelo voto. Só para fins de compreensão, até para que eu possa levar isso adiante, a representação fiscal ela trouxe as folhas 1170 a 1174, um relatório em relação às autuações, né? Sendo que as folhas 1173 a 1174 consta, a nosso ver, algumas informações que dizem respeito se houve ou não, ou pelo menos a situação, o andamento em que está o processo, né? Se está em fim de cobrança, se houve apresentação de defesa, se o processo administrativo já foi encerrado ou não. Quais outras informações que os senhores julgariam necessárias que a gente tivesse trazido, até para que eu possa levar isso para a diretoria, para que em próximas autuações, né, a gente
talvez supra aí as necessidades dos senhores em relação a outras informações que entendam necessárias. Eu Rodolfo, acho bem levantado, viu, doutor Rodolfo, essa questão. A gente tem visto, né, algumas, assim, o que, no meu entendimento, o que a gente poderia estar considerando principalmente, né, realmente o status, né, até num caso, por exemplo, de um auto de infração que foi mantido definitivamente no administrativo, como que está esse débito hoje, por exemplo, né? Acho que essa seria uma questão, e uma outra questão, principalmente que a gente acaba debatendo, tem muita divergência, é em relação à natureza das infrações, né? O que seria reincidência, né? Eu acho que ainda há essa dúvida nos julgados. Essa dúvida não, há essa divergência ainda. Então, por exemplo, o que seria reincidência? Infrações da mesma natureza ou não? Né? Então, eu acho que isso é um ponto também, claro, né, que cada um vai ter um entendimento, né? Alguns entendem que antecedentes são prática de de infrações diversas, e outros, olha, seria prática de infrações similares, da mesma natureza ou similares, né? Haveria isso, mas talvez um pouco mais de clareza com a devida vênia, Rodolfo, em relação a isso só, né? Então, eu acho que seriam essas as informações. Por exemplo, eu já vi alguns casos em que foi imputado esse ônus ao contribuinte, né? Quer dizer, eu já acho também que não seria o contribuinte que deveria, por exemplo, levar essas informações, né? O contribuinte está lá, ele vai se defender em relação se houve ou não a infração e vai trazer os requisitos objetivos para a aplicação ou não do 527A, né? Aí o ônus caberia realmente ao fisco, né? Mas então, para mim, seriam essas as razões. Eu não sei, eu acho que o doutor Luiz também deve compartilhar e talvez até acrescentar alguma coisa, né, doutor Luiz? Pois não, a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente quando não tem recurso, ou quando foi julgado e não inicia a execução porque o contribuinte adere a um PEP, por exemplo. Então, às vezes, chega assim para informação, o contribuinte tem 15 autos de infração. Aí, aí você vê a data, eu procuro na justiça se eu acho execução e etc., para saber como é que está, e eu não acho nem a cobrança. Aí eu falo, "Bom, será que ele aderiu a um parcelamento e pagou? Não dá para saber o que aconteceu." Né? E aí a gente fica muito restrito. Então, e tem casos que tem auto de infração e não há nenhum recurso, né? E aí você não sabe nem se a natureza, né? Se a mesma infração, então ele praticou em 2015 alguma coisa, em 2016 outra. Teve autos aí, quando a gente teve uma discussão muito grande com o Ramon na Quinta Câmara, que acho que dos 12 antecedentes indicados pela representação fiscal, 4 autos de infrações tinham sido considerados decaídos na justiça. E foi colocado como antecedentes abonador a existência do auto, apesar de, no momento da defesa, ter sido decaído. Né? Então, assim, a gente tem uma informação se está quitada a dívida, a origem do auto de infração, para mostrar que é uma reincidência, facilita muito, até valores envolvidos. Porque às vezes também você pega a quantidade excessiva de autos, e aí você vai pegar, você está discutindo que nem uma dívida muito relevante no auto, e o antecedente abonador, às vezes são autos de R$ 5.000, R$ 10.000, que impactariam uma. Não pode ser considerado desabonador ao ponto de alterar tanto a dívida. Então, assim, acho que uma abertura maior, então, assim, o que a gente acaba ficando limitado? E o que está em discussão, também a gente não pode falar também que ele é desabonador, porque senão você estaria antecipando o julgamento do. Então você percebe que fica muito difícil. Se você tem, por exemplo, no caso do Ramon, 4 autos de infração, um foi julgado, 3 acho que não foram, não é isso, doutor Ramon? Me parece, doutor Luiz, a gente É, tem acesso, né, pelo histórico, que um foi julgado em dezembro, mas sim, posteriormente a data da apresentação das sim. contrarrazões ao recurso. Então, e um já, o 304, né, ele sequer consta do EPAT, então a gente teria que verificar o andamento mesmo, né. Mas, assim, o doutor Luiz tem razão, o doutor Rodrigo também, e, assim, o que a gente tem pedido, doutor Rodolfo e a doutora Aline tem ciência, nós conversamos bastante sobre isso, doutor Luiz, na Quinta Câmara, no último mandato,
Por exemplo, eu deixei aqui alguns elementos que eu considero importantes. Por exemplo, a indicação de cometimento de crime por não pagamento, eventualmente, né? Uma outra informação também, data de lavratura, porque a gente considera também, eu particularmente considero um período depurador de 5 anos para considerar como antecedente fiscal, na medida, por exemplo, esse 3048, muito provavelmente ele já ultrapassou esse período depurador. E a gente entendeu também, eu concordei com o Dr. Luiz na oportunidade, da desnecessidade do contribuinte apresentar. Seria uma inversão de ônus de prova, né? Agora, quando os antecedentes são favoráveis ao contribuinte, eu acho que caberia ele apresentar, por exemplo. Vamos supor que esses 4 autos de infração fossem essa numeração 304 alguma coisa, ou seja, mais de 5 anos. Eu acho que o contribuinte poderia demonstrar, olha, eu tenho, de fato, antecedentes fiscais, mas todos com mais de 5 anos, né? Isso me permitiria, por exemplo, desconsiderar a existência de antecedentes fiscais, porque aqui, na situação que está demonstrado que existem antecedentes fiscais sem informações. Então, não posso desconsiderar essa informação de excedência, de existência de antecedentes fiscais. Por isso que eu, nesse caso, especificamente, eu pontuei ele como desabonador, embora mais favoravelmente ao contribuinte, inclusive, né? É uma situação difícil a gente fazer essa ponderação. Eu tento, na medida do possível, fazer essa correlação com elementos objetivos da legislação tributária. Não tenho visto isso em outros fatos, outros julgados de redução e relevação de multa, até porque me resguarda aqui do artigo 141 e compartilha a responsabilidade com todos vocês aqui. Mas eu tento fazer essa diferenciação, mas para isso a gente precisa dessa informação. O Dr. Rodolfo, por exemplo, no relatório, no quadro 3, ele apresenta os artigos infringidos, mas não apresenta quais são as condutas infracionais. Que a gente pudesse verificar, por exemplo, a incidência específica, né, que seria desabonadora ao contribuinte. Então, assim, nesse caso específico, eu entendi como razoável, até pela conduta objetivamente proativa do contribuinte, de tentar dar atendimento, embora não tenha dado atendimento ao final, de considerar favorável a ele nessa situação. E aí, doutor Rodrigo, só para ressaltar, eu tenho esse posicionamento pessoal de que os antecedentes seriam critérios objetivos por questão da legislação. Preciso até revisitar esse posicionamento em razão da lei do devedor contumaz federal, mas eu adiro ao posicionamento do tribunal para poder considerar ele como um elemento de dosimetria, tá? Então, mesmo considerando existente os antecedentes fiscais, eu estou aqui aplicando o 527A e ponderando ele na dosimetria. Eu tenho já adotado isso já há mais de um mandato, em razão do que o tribunal tem decidido. Mas mantenho meu posicionamento, que eu acho que, em decorrência dessa questão do devedor contumaz, é totalmente contraditório e ofensivo à isonomia. Você, tendo antecedentes fiscais com informações, por exemplo, de reincidência, embora nós tenhamos aí alguns critérios agora para considerar o que é devedor contumaz ou não, me parece contraditório aplicar a benesse quando você está diante de um devedor contumaz, né? Então, fico com essa ressalva, mas adiro com tranquilidade o posicionamento do tribunal. Só para esclarecer, presidente. Obrigado, doutor Rodolfo. Apenas para agradecer as observações, eu vou repassá-las, né? Até a gente tem acesso aí ao que fica gravado pelo YouTube, talvez uma recomendação lá para que as observações elas sejam analisadas e, quem sabe, inseridas nos próximos relatórios, né? Então, além do tipo de infração, que pagamento de imposto, a inclusão da alínea e do inciso, algumas outras observações, né, que o senhor julga, talvez substituir a data da notificação pela data da lavratura do AIM, né? E aqui, no caso da cobrança, eu imagino que está em branco nos casos em que não tem cobrança, mas talvez fazer se constar alguma observação aqui. Então, eu vou levar essas observações para frente e agradeço. Muito obrigado. Doutor Rodolfo, você imagina, por exemplo, que o auto que o Ramon falou, que é mais antigo, acabou a fase administrativa, mas a gente não sabe qual foi o desfecho, né? Então, a gente poderia falar que ponto é desabonador se o contribuinte foi lá e quitou o auto. Aí ele vai carregar esse estigma por quanto tempo, né? Então, aí o Ramon até está adotando um critério de 5 anos para... Mas, assim, e aí o que acontece? Já é subjetivo o critério, né? E aí, se a gente não tem informação, então ele é um critério negativo, né, no Ramon, mas ele poderia ser um critério ainda mais negativo ou até impeditivo se tivesse mais informações desabonadoras.
Como não há, a gente vai falar, olha, Entendi. é um critério, mas eu vou ter que pesar um pouquinho menos, porque eu não tenho informações para pesar talvez um pouquinho mais, pelo menos é o que eu sentiria no julgamento. Mas assim, por isso que eu entendi que o percentual estaria ok, porque também não tenho informações também dadas pelo contribuinte também para melhorar a situação dele em relação à multa. Então, acho que o percentual está compatível. Vou acompanhar e parabenizo mais uma vez. Obrigado a todos aqui. Eu sempre falo que é importante aqui sempre a discussão, tá bom? Eu sempre comento que eu nunca tenho amor ao voto. Se meu voto prevalecer ou não, pouco importa, entendeu? Porque a coisa que eu sempre falei que é a mais importante no voto é a data e a assinatura, tá? Som, doutor Silvio, acho que ficou sem som. Eu, não tô, eu que não estou ouvindo. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Então, já vou retomar aqui. Obrigado aqui pela discussão, tá? Eu sempre falo que a discussão é muito importante para o crescimento do tribunal, o amadurecimento também dos advogados que estão presentes assistindo e para todo mundo que participa do julgamento, né? Eu sempre repito e repito, falo, olha, eu nunca tive amor ao voto, ganhar ou perder, prevalecer meu entendimento, para mim é indiferente, tá? E eu sempre falo que a coisa mais importante do voto é a data e a assinatura. Assinatura porque vai lá e titulariza quem fez aquilo ali, externou o pensamento dele. E a data, porque aquilo reflete a data que aquilo foi julgado certo. E isso eu levo para a minha vida, eu falo para o meu filho de 12 anos, eu falo para ele, uma coisa que é certa hoje, pode ser que amanhã seja errado. E uma coisa que é errado hoje, pode ser que amanhã mude. E no direito também é assim, entendeu? Uma coisa que a gente tem convicção que é certo, daqui um tempo pode ser errado. E muita coisa que a gente viu e a gente tolerou socialmente, hoje a gente não tolera mais, entendeu? Então a data é essencial, tá? Com relação à discussão aqui, concordo com tudo que foi dito, mas uma coisa que me chama atenção é o seguinte: isso aqui eu já falo para os advogados aqui, a doutora Giovana, o doutor Tiago, que estão sempre aqui, o contribuinte também tem que fazer a parte dele. O contribuinte, ele tem que chegar e olhar e falar, olha, eu tenho esses autos de infração, mas eles foram lavrados até em memoriais, pode ser trazido isso daí. Esses autos de infração, eu falo isso porque eu já vi, até sustentação oral. Falou, representação fiscal, eu peço 527A, representação fiscal lista uma série de autos. Desses, 70% tem mais de 5 anos. Desses, 85% nem foram discutidos, foram pagos. Por quê? Porque a representação fiscal, ela traz o relatório. E, às vezes, o relatório foi lá e pago. Depende da quantidade de auto de infração, eu entro no auto, no andamento processual e olho. Eu vejo lá e falo, ó, nem houve interposição de defesa, houve pagamento. Entendeu? E essa é uma discussão que a gente teve semana passada. Pagamento, ele é assunção de culpa? Não. Pagamento é um critério de oportunidade, conveniência e oportunidade. A multa é de R$ 1.000, você olha lá e fala, eu vou pagar e ponto. Entendeu? A multa aqui é R$ 17.000. Está caracterizado. Se ele, por critério de conveniência e oportunidade, ele nos 15 dias da lavratura do auto de infração resolvesse recolher o tributo, ele teria 85% de desconto da multa. Se ele fosse lá e ainda, além dos 85% da multa, ele poderia chegar lá e fazer a confissão de dívida, ele tinha mais 50% de discussão. Ou seja, a multa de R$ 17.000 ia passar para menos de R$ 1.000. Mas é um critério de conveniência, entendeu? Às vezes, depende do administrador, ele olha e fala, olha, eu vou pagar R$ 1.000 e vou encerrar esse item 2 e vamos discutir o item 1, que é de maior valor. Ou, às vezes, por desconhecimento, às vezes o empresário olha a multa e ele nem consegue ver que ela está desmembrada em 2 itens, ele nem entende. Ele olha aquilo e ele fala, meu, 1 milhão, entendeu? Então ele vai para a discussão.
Se é uma pessoa que, se é uma pessoa mais estruturada, ela olha e fala, olha, tem uma multa aqui de 1 milhão e tem uma multa de 17 mil, mas se você pagar nos 15 primeiros dias aqui, ó, é por não atendimento. É multa regulamentar, entendeu? Isso aqui vai ser mantido. Não tem como. Pode ser relevado? Pode ser relevado, mas pode ser mantido integralmente. Então, é uma questão de critério de oportunidade, né? Mas, assim, mais uma coisa eu falo, o contribuinte, quando ele pede o 527A também, não basta só o pedido. Diga sim, diga não, mas diga o porquê. Entendeu? Vai lá e mostra. Traz uma petição falando, olha, esses itens aqui foram pagos. Entendeu? A empresa é grande, ela tem problema, ela passou por uma reestruturação. Então, ela teve problema de atendimento. Mas dessas 4 multas aqui, 2 eu estou discutindo. Uma delas eu ganhei aqui em primeira instância. Tem parecer favorável da representação fiscal de que esse item está errado. Pende de julgamento em segunda instância. Ela só vai falar daquilo que é bom para ela, mas ela tem que falar. Ela tem que criar atmosfera para o julgador de segunda instância olhar a situação e pender para o lado dela. O julgador é inerte, mas ele tem que pender para um lado. Se o advogado não fizer a parte dele também, fica muito difícil. Quando da posse, eu estava na posse, eu assisti as palestras, e uma das palestras era a prova. E estava lá. Não, porque o tribunal rejeita a prova extemporânea, artigo 19. Citou o voto da minha Câmara. Aí eu peguei e olhei para o relator que estava sentado do meu lado. Olhei o voto, entrei no recurso ordinário do contribuinte, era um levantamento fiscal, o contribuinte não trouxe nada, foi mantido, e no final ele, protesto pela juntada posterior de prova, em todos os meios de direito. O que o relator colocou? Com relação à juntada de provas, o artigo 19 da Lei 13457 fala isso, que o momento da prova era a defesa. E ele foi crucificado. Mas ninguém olhou para ele. Eu olhei para a cara dele, ele olhou e falou, pô, Silvio, mas eu vou falar o quê? Eu falei, se você não fala, fala que é nulo, né? Aí ele olhou e falou, eu falei, esse é o peso da nossa caneta. Entendeu? Esse é o peso da nossa caneta, né? Ele olhou e falou, é verdade, esse é o peso da nossa caneta. Mas tá bom, mas obrigado aqui pelo desabafo também, e eu vou encerrar os debates, também concordo plenamente com o doutor Ramon, tá bom? O doutor Tiago gostaria de falar, fica à vontade, doutor Tiago. Sim, sim. Não, até elogiar aqui o posicionamento dos conselheiros, porque quando gera esse debate aí, a gente recebe um feedback também importante, a gente também como advogado, a gente também aprende, a gente pode realmente, de certo modo, reforçar algum argumento que a gente gostaria de ter mencionado, ou incluir um argumento adicional que talvez seja importante e relevante para o julgamento. Então, o meu ponto é só de elogiar mesmo o fato desse debate aqui, que é sempre valioso, tá bom? Obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Então, o processo foi julgado, tá bom? Decisão unânime, nos termos do voto do relator. Então, o item 1 foi mantido o cancelamento integral, o item 2 foi reduzido em 30%, tá bom, doutor? 70% do valor ficou mantido. Decisão unânime da Câmara, tá bom? Excelente. Obrigado a todos. Obrigado. Se quiser continuar, fica à vontade. Se quiser sair também, fica à vontade. Tenha um ótimo dia e um excelente final de semana, se quiser sair. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Dando sequência ao julgamento, peço a todos que acessem o IM 5050-401, Nestlé Brasil Limitada. Processo de minha relatoria é um recurso misto.
O voto já estava disponível. A doutora Giovanni está presente para fazer sustentação oral. Vou passar a leitura aqui. São 5 acusações de deixar de pagar ICMS e ICMS devido em operação própria e substituição tributária, comissão de notas fiscais referentes a operações tributadas de venda e bonificação de produtos lácteos, chamados leite modificado, com erro na determinação de base de cálculo, uma vez que se utilizou indevidamente a redução de base de cálculo contida no artigo 3º, inciso 1 do anexo 2 do RICMES, resultando numa tributação de 7% de saída de leite em pó, produtos integrantes da cesta básica. Ocorre que os produtos descritos no referido demonstrativo classificados indevidamente no NCM número tal, como leite ninho, nestogênio, milano e molículo, não podem ser caracterizados como leite em pó integrantes da cesta básica. Neste caso, o leite em pó é apenas um ingrediente dos produtos. A autora apresentou defesa parcial, o AFR se manifestou sobre os termos da defesa, o julgador decidiu manter parcialmente a IM. A DRF, em parecer de recurso de ofício, concorda com as reduções promovidas pela primeira instância, e a representação fiscal ela promoveu uma diligência e manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário. A matéria já é conhecida, tá bom? Trata-se da aplicação da redução de base de cálculo dos compostos lácteos, né, em que a contribuinte entende que se tratam de leite em pó, e aplica a redução da base de cálculo da cesta básica, 7%, e o fisco, por outro lado, entende que o leite em pó ele é apenas um componente, mas por razão pela qual ele entende que a mercadoria deveria ser tributada a alíquota de 18%, tá bom? É um breve relato, doutora Giovana, fica à vontade. Oi, bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, mas, assim, como a matéria já é conhecida, eu prometo que eu serei breve, em especial que eu vou focar nos pontos que eles são novos, assim, mais específicos com relação ao caso. Tá sendo possível ver a apresentação ou ainda não? Sim, perfeito, doutora. Tá, Ó, já ótimo. peço desculpa, porque está tendo uma obra aqui, vocês vão ficar ouvindo direto a Ainda não minha voz. escutei. Não escutou? Então tá bom. Peraí. Bom, aqui um resumo, né, de cada um dos itens. O item 1 foi parcialmente anulado para excluir as operações de remessas em bonificações, porque o contribuinte tem mandado de segurança transitado e julgado sobre o assunto. E também para anular parcialmente o item 5 com relação às operações de transferência entre atacadistas do mesmo titular, nos termos também do RICMES. Então, esses pontos nós não vamos voltar na apresentação. E aí, falando um pouco das preliminares que permanecem, né, no recurso ordinário após a decisão de primeira instância, uma delas é com relação ao afastamento da primavera tributária, com relação ao item 1, para que seja cobrada, né, caso subsista a diferença de ICMS, essa seja da alíquota efetiva de 7%, né, dos produtos da cesta básica, para de 12% e não para de 18%. E como se observa do relatório circunstanciado, na prática ocorreu uma presunção de que se trataria de operações para consumidor final ou simples nacional. E por esta razão, esse item teria tido a autuação com a diferença de 18% e não de 12%. E aí, justamente por conta a decisão de primeira instância ter definido que teria uma ausência de provas suficientes para demonstrar que realmente se trataria de hipótese de utilização do benefício da primavera tributária, a recorrente se utilizou de algumas provas nessa fase, pautado no artigo 19, parágrafo 1º da Lei 13.457 de 2008, justamente porque essas provas demonstram, né, o nosso argumento, rebatendo a decisão da forma que é de fato permitida, né. Então, nós trouxemos como exemplo
dois CNPJs que foram destinatários dessas operações desse item, entre eles o Milano Comércio Varejista, que é o Bate de Latte, e também, que eu vou dar mais destaque, a Companhia Brasileira de Distribuição, que é o Pão de Açúcar, que claramente não seria um consumidor final, né, porque revende esses produtos. E é também importante destacar para a Companhia Brasileira de Distribuição que realmente existe um regime especial para transferir a responsabilidade de recolhimento do ICMS na sistemática da substituição tributária. Então, nós adicionamos também, né, no recurso estão presentes essas informações, tanto de notas fiscais dessas operações para o Pão de Açúcar, né, quanto também o regime especial ao qual faz jus. Então, nossa primeira preliminar é de pedido de que, caso mantido o item 1, a diferença de CMS cobrada ela seja de 7% de alíquota efetiva para 12% e não para 18%. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é com relação às transferências. E com relação a esse ponto, acho que é bem importante destacar também que nós tivemos uma mudança no entendimento do STF recente, por isso que eu gostaria de reiterar. Acho que de conhecimento de todos que a DC 49, no julgamento da DC 49, o STF definiu que o mero deslocamento entre estabelecimentos do mesmo titular não é fato gerador de CMS. E nesse julgamento foi determinada a modulação dos efeitos para as operações a partir de 2024, exceto para aqueles que não tinham, né, processo em trâmite. E no próprio julgamento da DC 49, havia uma determinação de que, no voto e tudo mais, tinha uma indicação de que isso acontecia para evitar um cenário de macro-litigância fiscal, ou seja, de revisitar essas operações que já estavam estabilizadas no passado. E aí, com isso, foi julgado mais recentemente, no final do ano passado, o tema 1367 do STF. E nesse tema, a discussão foi justamente a possibilidade ou não de cobrança retroativa em casos em que não havia processo em curso até o marco da modulação da DC 49, que é justamente o nosso caso. E aí, a conclusão do STF no julgamento desse tema foi que o fato de a modulação dos efeitos ter sido determinada a partir do exercício de 2024 não legitima a cobrança dessas diferenças pelo fisco nas operações de transferências que tenham ocorrido nesse tempo, justamente para evitar que essas operações sejam revisitadas, já que elas já estavam estabilizadas no passado. E aí, enfim, seria um trecho indicando que realmente ela não teve o propósito de. Em nenhum momento a modulação teve propósito de ampliar a efetiva arrecadação das unidades federadas por cobrança do imposto em questão, já com base em constitucional. E, inclusive, nós tivemos já um julgamento posterior, né, ao julgamento dos embargos de declaração do tema 1367. Nós já tivemos um julgado aqui do TIT, que reconheceu, né, esse nosso argumento por conta do tema 1367. Deixei aqui o trecho dele. Passando para o mérito, vou ser mais objetiva possível, né, acho que, já que o tema já é conhecido, mas o debate é com relação, né, aos leites em pó. Então, por si só, primeiramente, já queria demonstrar a diferença entre os compostos lácteos e fórmulas infantis com relação aos produtos de fato autuados. No próprio rótulo, você já vê a diferença, né? Já é possível verificar a diferença entre os produtos, já que nos produtos autuados e discutidos nesses autos, já que parte desses a própria recorrente já destacou que não vai discutir, realmente vai promover o pagamento por realmente não se tratarem de leite em pó, mas os que de fato estão sendo discutidos possuem uma rotulagem de leite em pó. E o nosso ponto principal de defesa é que leite em pó e leite modificado são conceitos técnicos específicos e que devem ser interpretados de acordo com a legislação, que define que os produtos autuados estão incluídos no benefício fiscal da cesta básica. E aí, desde o início, né, da discussão, desde a defesa, a recorrente trouxe
laudos elaborados pelo Instituto Nacional de Tecnologia vinculado ao governo federal, que demonstram que os produtos de fato se enquadram, né, na classificação fiscal de leites em pó. E trouxe aqui alguns trechos que diferenciam os conceitos, né, de leite em pó, de acordo com o que com os produtos que foram atuados agora, e o conceito de leite modificado, que é o conceito que foi considerado na autuação e na decisão recorrida como enquadramento dos produtos autuados. E, inclusive, uma coisa que é bem importante é que, de acordo que a decisão recorrida, ela indica que o leite em pó seria somente o produto específico e único da secagem do leite, que seria somente o leite desidratado. Mas o INT destaca que a adição de alguns produtos, como vitaminas, minerais e emulsificante, não descaracteriza o produto tecnicamente enquanto leite em pó. Junto com os laudos do INT, também foram juntados alguns laudos produzidos em esfera judicial em julgamentos de outros casos da autuada com relação a esse assunto. E na decisão recorrida foi indicado que os documentos não abarcariam todos os produtos. E aí, justamente por isso também, nós respondemos, né, indicando que sim, abarcam todos os produtos, inclusive todos os produtos Linho Leite em Pó Integral têm exatamente a mesma composição, e a descrição, né, de nome, ela varia de acordo com a gramatura, caráter promocional, às vezes de adição de mais uma quantidade de produto, embalagem, enfim, mas não interfere exatamente na composição. E aí, para que não reste dúvida disso, a recorrente apresentou os rótulos desses produtos para deixar claro que realmente a composição foi igual, de forma que ela já foi assim examinada. Também, novamente, respaldado pelo artigo 19, parágrafo 1º da Lei 13.457 de 2008, já que esses rótulos foram juntados apenas para responder, né, para rebater um ponto específico da decisão recorrida, e não como uma nova prova, né, de forma adicional. E, para finalizar, eu gostaria de trazer aqui alguns julgamentos sobre o assunto, 2 processos judiciais que tiveram decisões nesse sentido, mas também um processo administrativo aqui do TIT também, da segunda Câmara Julgadora, que deu provimento ao recurso ordinário da recorrente, em outro caso semelhante, para sim, com base na análise técnica dos produtos, dar provimento para cancelar o ICMS, a diferença de ICMS, né, cobrada, para manter os produtos no benefício fiscal da cesta básica. É isso. Fico à disposição se tiver alguma dúvida. Obrigado, doutora. Eu tinha registrado o voto aqui, já tinha deixado o voto. Eu vou pegar o processo de volta para analisar a questão do tema 17.680, tá bom? E dar uma olhada com mais vagar em relação à primavera tributária. Tá joia, doutora? Tá ótimo, Aí, muito obrigada. na próxima oportunidade, eu já trago o voto. E aí, se a senhora quiser acompanhar o julgamento, fica à vontade, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. Doutora Giovanni, poderia me informar, na apresentação, na última página, tinha um número de um recurso que foi julgado pela Câmara, que altera o entendimento do leite. Eu vou dar uma lida para... Pode passar o número? Claro, é o recurso ordinário, o número, né, do auto de infração é 4149 Tá. 8720. Muito obrigado. Eu que agradeço. Doutora Giovana, se puder, junta os slides com memoriais, aí fica mais fácil para os demais componentes. Já está bem resumidinho, tá bom? Claro, muito obrigada. Nada. Até mais. Dando seguimento à sessão, pegar o primeiro processo da pauta, a IM 001139, Rodomacro Transportes Rodoviários Limitada, ME. Dr. Rodrigo Helfstein é o relator. Fica à vontade, doutor Rodrigo.
A doutora Giovana também, se quiser continuar, também quiser ficar com a gente, também pode ficar, tá bom? Caso queira sair, também fica à vontade. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Obrigado, presidente. Esse processo não tem advogado, né, para fazer sustentação, né? Não tem. Acabaram as sustentações orais. Eu vou fazer um resumo só do relatório. É um item só, a acusação fiscal, é falta de pagamento do imposto no período de julho a outubro de 2010, por escrituração de conhecimentos de transportes rodoviários de carga série B1, referentes a operações tributadas como não tributadas. É aquele caso, senhores, em que se discute a incidência ou não do ICMS em relação ao trecho, né, interno das operações de transporte que se destinariam ao exterior. É o transbordo, né, que é feito até no caso, até armazéns ou depósitos fechados com destino à exportação. Tem aí um mandado de segurança, foi interposto um mandado de segurança, foi impetrado o mandado de segurança pelo contribuinte, segundo o qual ele alega que a diligência proposta pela então 10ª Câmara, ela não teria sido cumprida. Aí eu trago no relatório a tutela, na verdade, a liminar, né, mandado de segurança, porque o processo ele chegou até a Câmara Superior, o recurso especial foi não conhecido, aí transitou em julgado esse mandado de segurança e o TJ determinou que voltasse todo o processo até o cumprimento dessa diligência. Então, aconteceu tudo isso no processo. Aí, o processo ele foi para a presidência do Tite, a presidência do Tite reabriu diligências, as partes se manifestaram, ou seja, para que serviria a diligência? Para que o fisco trouxesse a totalidade das notas fiscais aos autos para verificar se nas notas constariam ou não informações sobre exportação. Então, diante desse cenário, eu vou já ao voto, eu vou ao voto. Conforme se depreende dos autos, a recorrente realiza o transporte interno de mercadorias, que é o açúcar in natura, com destino à exportação. O artigo 155, parágrafo 2º, 10A da Constituição, prevê que o ICMS não incidirá sobre as operações que destinem mercadorias ao exterior e serviços prestados a destinatários no exterior. Todavia, a aludida norma constitucional não esgota o trato da desoneração do ICMS nas exportações, pois o artigo 155.2.12e da Constituição outorga competência específica à lei complementar para excluir da incidência do imposto nas operações para o exterior serviços de outros produtos além dos expressamente mencionados no inciso 10A. No exercício dessa competência, a Lei Complementar 8796 exclui do ICMS as operações e prestações que destinam ao exterior mercadorias ou serviços, em seu artigo 3º, inciso 2. Assim, no que se refere aos serviços sujeitos ao ICMS, enquanto a Constituição imuniza aqueles prestados a destinatários no exterior, a lei complementar isenta as prestações que destinam ao exterior mercadorias, ou seja, a desoneração do ICMS alcança não só os serviços exportados, por força da imunidade constitucional, mas também aqueles cujo custo se agrega ao preço das mercadorias exportadas, encarecendo-as, como se dá com o transporte nacional por força da isenção da lei complementar. Diante desse cenário, o STF, a despeito de ter interpretado o artigo 155, parágrafo 2º, 10A da Constituição, no sentido de que a imunidade constitucional não abrange os serviços utilizados no transporte de mercadorias com destino ao exterior, aí está o número do recurso extraordinário, de 99, aquela corte igualmente reconhece que deixou expresso a Constituição no artigo 155, parágrafo 2º, 12e, que as prestações de serviço poderão ser excluídas nas exportações para o exterior mediante lei complementar. Aí eu trago qual foi o recurso extraordinário de 99 também.
Por isso, não se insere na competência jurisdicional da Suprema Corte analisar o trato da matéria pela lei complementar. Dessa maneira, assume bastante relevância a orientação fixada pela primeira sessão do STJ há quase 20 anos e que permanece sendo observada pelas suas duas turmas de dito público, no sentido de que o artigo 3º 2 da Lei Complementar 8796 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinam ao exterior mercadorias, de modo que está cobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias. Aí eu cito o recurso especial de 2008. Afinal, compete ao STJ dar a palavra final sobre a interpretação do artigo 3º da lei complementar, de sorte que o afastamento da isenção do ICMS, reconhecida ao transporte interno de mercadorias exportadas com apoio no entendimento da Suprema Corte acerca da imunidade constitucional, implica não só confusão entre os conceitos tributários de imunidade e isenção, como declaração implícita de inconstitucionalidade da referida norma legal, o que é vedado por esse tribunal por força do artigo 28 da Lei Paulista 13.457. No caso presente, ora em julgamento, o fisco, em diligência realizada por força de determinação judicial, trouxe aos autos as notas fiscais objeto do AIN. Na grande maioria das notas, consta como natureza das operações remessa, formação de lote, exportação. E no campo dados adicionais, consta expressamente mercadoria sofrerá transbordo para modal ferroviário no local. Além disso, diversos conhecimentos de transporte demonstram que as mercadorias ou açúcar foram transportados diretamente para o Porto de Santos. Em outros casos, o açúcar foi entregue em armazéns e ou entrepostos ferroviários para posterior remessa ao porto. Assim, a meu ver, uma vez atendida a diligência por determinação judicial, que havia sido determinada pela então 10ª Câmara Julgadora deste tribunal, e diante de todo o conjunto probatório constante dos autos, entendo comprovadas as operações realizadas. Operações internas de mercadorias com destino ao exterior, o que leva à aplicação ao caso presente da pacífica jurisprudência do STJ. Todavia, o cancelamento do AIN deve ser parcial, pois, conforme admitido pela própria recorrente, as operações relativas aos conhecimentos de transporte, por ela listados as folhas 2232 a 2235, não dizem respeito a operações de transportes que destinariam mercadorias ao exterior, sendo, portanto, devido ao imposto exigido em tais operações. Em relação a esses valores remanescentes, devem ser aplicados os juros limitados à Selic, de acordo com a súmula 10 deste tribunal. Então, presidente, ante todo o exposto, eu conheço do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento, mantendo seu AIN apenas em relação ao imposto cobrado nas operações listadas às folhas tais, sendo juros limitados à Selic a teor da súmula 10. Esse é meu voto, presidente. Obrigado, doutor Rodrigo. Parabenizo o doutor pelo voto. A matéria não é nova no tribunal, tá bom? Falar corredor de exportação aí, que decisões reiteradas desse tribunal acabam por decidir que a operação é tributada, muito embora o doutor Rodrigo tenha trazido aqui a decisão dos tribunais judiciários acerca da matéria em sentido contrário. Eu abro para discussão. Só com a devida vênia do doutor Rodrigo, eu gostaria de levar em vista. Alguém mais gostaria de se manifestar? Doutor Rodolfo? Doutor Silvio, como o processo vai sair em vista, eu acho que eu não preciso me aprofundar tanto, mas eu só queria chamar a atenção aqui, se o senhor me permitir, para dois pontos bastante rápidos. O primeiro deles é que houve destaque do imposto nos CTRCs, tá? O que o contribuinte fez é que, em que pese ele ter destacado e reconhecido, portanto, que as operações eram tributadas, ele não escriturou o imposto nos livros correspondentes. Então, é justamente essa a acusação. E talvez por isso que o recurso ele já tinha sido julgado, né, o recurso ordinário, na primeira
ocasião como improcedente e o recurso especial não foi acatado e a gente está reanalisando aqui por conta de uma ordem judicial. E o segundo fato, talvez também relevante, é que a vigência do decreto 56.335 de 2010, né, que incluiu lá o artigo 149 no anexo 1 do RICNS, ele é de 27/10 de 2010, publicado, né, em 28/10 de 2010, e as operações são todas antecedentes, né, a esse momento. E o fiscal, ele deixa bastante claro que todas as operações que estão sendo questionadas no auto de infração foram remessas, né, que não aconteceram para armazém ou recinto alfandegado, mas para armazém geral e outros depósitos, né? Então, não teria como essas operações antes da vigência do decreto, com todo respeito ao doutor Rodrigo, e já me desculpo por não ter parabenizado pelo voto, doutor Rodrigo, talvez na ansiedade aqui de não tomar muito tempo, acabei atropelando, me desculpe. Então, com todo respeito ao posicionamento, essas operações antes da vigência, né, do decreto 56335, elas não estavam abarcadas por essa dita isenção, né? E o próprio contribuinte, entendo eu, que reconhece isso, uma vez que ele destaca o imposto, né? Não se sabe ao certo a razão pela qual ele não registrou esses débitos no livro e também não se sabe se, de alguma forma, esse imposto destacado foi aproveitado ou não, né, pelos os destinatários desses CTRCs, mas essas seriam duas observações bastante rápidas e deixo para fazer outras observações no retorno do processo de julgamento. Te perguntar, doutor Rodolfo, o senhor fez a manifestação? Não fiz porque esses fatos eles estão todos na nossa contrarrazões. Eu só quis Tá, trazer luz agora nesse momento, talvez com o objetivo de facilitar a análise futura pelo doutor. tá bom. Doutor Rodrigo? Doutor Rodolfo, obrigado aí pelas palavras. Me parece só que é só uma parte, tá, que está com destaque, tá? Precisaria até confirmar melhor, mas me parece que é só uma parte. E em relação, eu só queria também fazer uma observação, presidente, que em caso de manutenção do AIM, existe uma alegação de uma duplicidade de alguns conhecimentos de transporte. Só para deixar esse ponto também salientado, né, para que haja possivelmente a consideração, né, porque ele traz aí, não são tantas, né, mas alguns conhecimentos como teriam sido autuados em duplicidade, as razões recursais. Ok, doutor. Vou dar uma olhada nisso daí. Alguém mais gostaria de levar em vista? Preferem aguardar? Então, presidente, vou aguardar o seu posicionamento. Tá, joia. Obrigado. Então, com a licença do doutor Rodrigo, estou levando esse processo em vista. Estou concedendo vista para mim mesmo e estou encerrando esse julgamento, tá bom? Um minuto. Vamos lá. O último processo da pauta é o IM 4070386, Carolina Gerardi Arrui. Doutor Luiz Roberto é o relator, não tem sustentação oral. Doutor Luiz Roberto, é um pedido de retificação de julgado, fica à vontade. Pode estar registrado, presidente. Eu vou resumir um pouquinho só a acusação para ficar mais fácil a interpretação. Trata-se de uma doação de uma agropecuária chamada Milênio, ocorrida em 2011. O fisco acusa que a propriedade que era registrada dentro dessa sociedade era subavaliada,
Então, ele fez uma pesquisa de mercado em 2015 e autuou esse MD com esse valor, né, das pesquisas de 2015 para uma doação ocorrida em 2011, e colocou o total de cotas de 379 mil, quando o correto era 385, porque a sócia já era a parte. Aliás, o presidente também já teve acesso a esse caso, porque já julgou um outro donatário com a mesma matéria, né? Só que aqui, nesse processo, vai ter uma guinada diferente, porque o anterior presidente dessa Câmara entendeu que poderia salvar o lançamento por meio da alteração de critérios da base de lançamento. Então, em 2019, ele determina o retorno dos autos à primeira instância para que ela meio que desprezasse todas as provas dos autos e fizesse um novo conjunto de provas, que seria pegar uma lei municipal de 2009 que dava o valor por hectare e atualizar pela IPC, vai estar na decisão, até 2011, e seria o novo valor da doação. Então, esse é o resumo do auto. Eu vou passar a leitura a partir do 19, que até lá eu estou falando só sobre o cabimento do procedimento do PRJ. Vamos lá. No caso vertente, ambos requisitos se mostram atendidos. Isso porque, além de tempestivo, o pedido aponta erros de fato que foram expressamente reconhecidos pelo então senhor presidente, senhor Samuel Magro, no voto de folhas tais, consoante se extrai das seguintes passagens. Aí eu transcrevo os trechos que ele reconhece os erros de fato da decisão retificanda. Como se vê, o primeiro erro de fato foi expressamente reconhecido no voto então proferido, ao consignar que o habilitamento fiscal se apoiara em pesquisas de mercado realizadas em 2015, embora o fato gerador discutido nos autos remonte ao ano 2011, o que evidencia descompasso entre a premissa adotada no julgamento e o suporte fático efetivamente utilizado para sustentar a base de cálculo. É que na decisão que estava sendo retificada, quando o mesmo juiz ele proferiu o julgamento, ele entendeu que o pesquisa de mercado era de 2011. Do mesmo modo, o segundo erro de fato também foi admitido como questão relevante à solução da controvérsia, tanto que se determinou a manifestação específica do agente de rendas quanto à quantidade de cotas efetivamente transmitida, diante da alegação da contribuinte de que a doação teria alcançado apenas 385 mil cotas e não a integralidade das cotas, 397 mil, por ela titularizadas ao final. Em atendimento à diligência fiscal, o agente de rendas retificou a quantidade de cotas tidas como doadas pela Agropecuária Milênio, reduzindo-a de 397 para 385, conforme assim consignou. Aí eu transcrevo. Nesse contexto, não se está diante de mera resignação quanto à valoração jurídica anteriormente adotada, mas quanto à efetiva identificação de premissas fáticas inexatas e insuficientes apuradas na decisão retificanda, circunstância que autoriza o manejo do presente PRJ nos termos do artigo tal. Vê-se, portanto, que o atendimento à diligência não apenas confirmou a procedência da inconsistência fática suscitada pela recorrente, como também conformou nova moldura fática para o desvio da controvérsia, a qual se revela inconciliável no pontos examinados com a decisão retificanda. Com efeito, já não subside a aderência entre o julgado pretérito e o suporte empírico que dava sustentação, seja porque o arbitramento originalmente acolhido não refletia o valor do bem na data do fato gerador, seja porque a própria quantidade de cotas tributadas veio a ser reduzida em diligência de tanto para tanto, afastando assim a premissa quantitativa anteriormente subjacente à manutenção do lançamento. Nesse cenário, impõe-se avançar no julgamento do presente PRJ, de modo a harmonizar, na maior medida possível, a decisão colegiada com a realidade fática ulteriormente esclarecida nos autos, preservando aquilo que permanece compatível com o acervo probatório e retificando-se, na consequência, os pontos da decisão retificanda com o que já não lhe concilia. Recomposta, porém, a moldura fática, no caso concreto, observa-se que a solução da controvérsia passa a ganhar aderência ao entendimento externado no voto vencido da então relatora, juíza Neiva Bailon,
na medida em que o suporte empírico ulteriormente esclarecido nos autos deixa de amparar a premissa fática acolhida na decisão retificanda. Merece destaque nesse ponto a emenda do voto, então, proferido pela relatora. Então, ela estava dando provimento ao recurso e foi vencida por voto de qualidade. Com efeito, uma vez evidenciado que a base de cálculo acolhida na decisão retificanda não correspondia ao valor do bem na data do fato gerador, e a própria quantidade de cotas de titularidade foi posteriormente reduzida no bojo da diligência, já não se mostra possível preservar sem ressalva a conclusão antes firmada por esta Câmara. O que se extrai do quadro acima delineado é que não incumbe ao órgão julgador empreender esforços voltados a salvar o lançamento, cuja base fática originária se revelou incompatível com a própria exigência. A Câmara cabe exercer o controle de legalidades sobre o ato lançado, tal como formalizado e formalmente constituído, e não substituir por outro, apoiado em premissas diversas daquelas que lhe deram origem. Nessa perspectiva, a diligência determinada nestes autos, embora útil para evidenciar a inconsistência do auto, mostrou-se desnecessária com instrumento de preservação da exigência, pois, em essência, passou a constituir novo critério para a apuração da base de cálculo. Com efeito, o lançamento primitivo foi estruturado a partir de pesquisas em websites realizadas em 2015, utilizados para estimar o valor da doação ocorrida em 2011, raciocínio que, por si só, já se revelava juridicamente impróprio, por pretender projetar ao passado referência mercadológica futura. A diligência, porém, não se limitou em depurar o lançamento ou reduzir o quanto exigido dentro da mesma matriz de incidência. Ao contrário, determinou que se tomasse o valor do bem, o valor do hectare rural constante na lei municipal número tal de Três Lagoas, referente ao ano 2009, promovendo sua atualização pela variação do IPCA até 2011, para, a partir do valor venal assim obtido pela Fazenda Milênio, recalcular o valor das cotas transmitidas e, ao final, apurar um novo montante de ICMD. Tem-se, portanto, não um simples ajuste interno do lançamento ordinário, mas a verdadeira substituição da metodologia constitutiva do crédito tributário com o abandono integral do suporte fático e o critério de arbitramento que embasaram o auto. Em última análise, o que era um lançamento fundado em uma pesquisa de mercado em 2015 passa a ser outro, apoiado em parâmetro municipal de 2009 atualizado até 2011, o que corresponde à formação de nova base de cálculo por critério inédito, surgido apenas no curso do julgamento, já em PRJ, diz. Tal mutação não pode ser chancelada nessa sede. Primeiro, porque o crédito tributário se submete a prazo decadencial quinquenal previsto no CTN, de modo que não se mostra juridicamente neutra a substituição, anos depois, da própria base de metodologia do lançamento. O que se teria, ao fim e ao cabo, seria o cancelamento do lançamento primitivo tempestivo, forjado com base de pesquisa de mercado 2015, e o nascimento de uma agência nova, caduca, em 2019, fundada em critérios inteiramente diversos, extraídos de informes de 2009 e atualizados até 2011. Segundo, porque a citação desse critério inédito, introduzido apenas em sede de diligência no âmbito deste julgamento, importaria indevida supressão de instância, com sensível prejuízo ao contraditório e ampla defesa. A recorrente defendeu-se de um lançamento tal como formalizado, e não de uma nova construção aritmo-normativa concebida posteriormente por determinação do órgão julgador. Validá-la agora equivaleria a permitir que o julgamento se tornasse simultaneamente sede de formação originária de critério fiscal e instância única de seu controle, funções cumuladas que não posso concordar. Diversa seria a hipótese de simples ajuste quantitativo de número de cotas, pois, nesse caso, permaneceria na mesma matriz de incidência com mera redução do quanto exigido. Não é, todavia, o que se verifica nos autos. A diligência ordenada desbordou dos estritos limites do controle de legalidade para ensejar a confecção de novo lançamento, providência incompatível com a função revisora desse colegiado e com a necessária separação entre a atividade de lançar e a atividade de julgar. Por essa razão, uma vez reconhecida a inconsistência da base de cálculo originalmente adotada e sendo inviável a sua substituição nesta fase processual por novo critério, e põe-se a avançar no julgamento do presente PRJ para afastar a manutenção do auto, cujo vício, no caso concreto, não se mostra passível de convalidação no âmbito destes autos.
É mais, em prestígio da coerência decisória, cumpre destacar que este TIT já apreciou a mesma operação realizada na mesma data em relação a outros donatários. Merece especial referência o julgamento proferido pela Quinta Câmara Julgadora em 2006, no âmbito do AINTAL, sobre relatoria do juiz Silvio Ryukichi Onaga, a quem renda mais altas homenagens, ocasião em que se reconheceu a unanimidade a nulidade da autuação lavrada em face de Danilo Arrui, deve ser irmão, presumo, em erro material verificado do procedimento. Ele vai trazer a mesma fazenda, o mesmo ano, o mesmo erro. É idêntico, só muda o sujeito passivo. O referido acórdão foi impugnado pela Fazenda Pública por meio do recurso especial, porém a Câmara Superior manteve o entendimento então firmado nos termos do voto proferido pelo juiz relator Fábio Cruz, cuja emenda segue transcrita. No mesmo sentido, decidiu em relação a terceiro donatário, Rodrigo Auri, por ocasião do julgamento do AINTAL, realizado pela então 13ª Câmara, cuja emenda se reproduz. Merece transcrição a seguinte passagem do voto, na qual se evidencia a identidade substancial entre os casos, que são os mesmos trechos, os mesmos casos. De igual modo, o referido julgamento foi submetido ao crivo da Câmara Superior, que manteve a decisão recorrida nos termos do voto proferido pelo juiz relator, Carlos Badia. Esse panorama decisório, já estabilizado em relação a 2 dos 3 donatários, alcançados pela mesma operação, reforça de modo expressivo a conclusão de que o vício identificado no presente caso não ostenta caráter meramente acidental ou sanável, mas revela defeito estrutural da própria constituição do lançamento. Com efeito, uma vez reconhecido de forma reiterada que a apuração fiscal se valeu de pesquisa de mercado realizada em 2015 para atribuir valor de doação ocorrido em 2011, bem como houve incorreção quanto à quantidade de cotas efetivamente transmitidas, não se justifica a tentativa de substituir, no curso do julgamento, a metodologia originalmente empregada por critério novo de apuração, providência com a qual não se pode anuir, seja porque desnatura o lançamento primitivo, seja porque desloca indevidamente o órgão julgador para a função de controle de legalidade para de refazimento da própria exigência fiscal. Nesse contexto, não há como deixar de acolher a pretensão deduzida pela recorrente no presente PRJ para reconhecer o erro de fato contido na decisão retificanta, quando sanado, conduz ao reconhecimento de vício insanável no lançamento, impondo, por conseguinte, a declaração de nulidade do auto, tal como requerido pelo apelo. Diante do exposto, em virtude da constatação de erro de fato de premissa na decisão retificanda, conheço o PRJ e, no mérito do recurso, dar provimento para anular integralmente o auto. É como voto respeitosamente submetido a meus pares. Obrigado, doutor Luiz, por esta discussão. Eu assim, lembro bem desse caso, tá? Estava na Quinta Câmara Julgadora, junto com o Ítalo, acho que o Nascimento também estava lá, e o Galderice, se eu me recordo. E o representante fiscal era o Pedro Abraão, e rendeu bastante discussão. Tá bom? Por isso que eu me lembro. Alguém gostaria de se manifestar? Eu achei até curioso quando foi julgar o PRJ, e aí o presidente daqui da Câmara, na época, que era o mesmo julgador, aí ele para o julgamento e ele converte em diligência. E aí é até curioso, que ele fala, olha, de fato é insustentável manter 2015 para 2011, mas observe que os autos reúnem provas capazes de refazer o auto, porque tem uma lei municipal juntada que dá 2019, então eu determino que volte para a primeira instância para que o fiscal refaça o auto, tomando esses novos documentos, nova acusação. Para mim foi uma coisa até inédita de ver em julgamento essa guinada de essência de lançamento, né? Então, eu acho que é impossível você corrigir o auto. Na realidade, o fiscal acabou obedecendo o julgador como se o julgador fosse o chefe da fiscalização ou conformidade de lançamento, porque ele deu uma nova matriz de caminho, né? Então, a minha posição é que esse vício não é sanado, e a junção também, a análise já feita pelos os outros 2 donatários, então já teríamos mais 8 juízes envolvidos, e depois mais 2 câmaras, 2 recursos superiores também, a gente quebraria uma lógica aí de conformidade entre uma operação só
2 isentos e dois reconhecido o erro e um não, né? Então, por isso que meu voto foi nesse sentido. Pois não, doutor Rodolfo. Bom dia a todos novamente. Gostaria de cumprimentar o doutor Luiz pelas razões que fundamentaram o voto. Uma única questão me traz um certo desconforto e ela diz respeito ao arbitramento. Eu acho que, com todas as vênias necessárias e possíveis, né, o que o julgador anterior quis dizer é que, como a própria recorrente, né, ela estaria trazendo uma base de cálculo aceitável para a incidência do imposto, que o novo cálculo fosse feito com base nessa base de cálculo trazida pela própria recorrente, né? E assim procedeu o fiscal atuante, inclusive lançando mão da atualização pelo o índice que a própria recorrente também apresentou. Agora, o meu desconforto diz respeito à questão do arbitramento. Salvo melhor juízo, o valor trazido pelo fiscal como base para a autuação, ele surge de um arbitramento, né? Então, que tem previsão legal, tanto ali no artigo 11 da lei do ITCMD, quanto no artigo 19 do regulamento. E ambos dispositivos, né, assim disciplinam, não concordando a fazenda com o valor declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar-se-á o respectivo procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo para fins de lançamento e notificação do contribuinte, que poderá impugná-lo. Não há exatamente uma previsão do momento dessa impugnação, mas tendo em vista que o fato decorrente, lógico, temporal, é o lançamento, creio eu que essa impugnação ela deveria ocorrer no âmbito do lançamento. E aí, talvez, até para alicerçar um pouco melhor o meu entendimento, eu trago aqui o dispositivo 47 do regulamento do ICMS, que é um outro tributo, mas que faz essa previsão de uma maneira um pouco mais expressa, né? Que ele diz o seguinte: o valor da operação ou prestação poderá ser arbitrado pela autoridade fiscal na hipótese do 493, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. Parágrafo único diz: a contestação do valor arbitrado será feita no processo iniciado pelo lançamento de ofício. Ou seja, se o valor decorrente da autuação ele surge de um arbitramento e se o contribuinte deve, né, ou pode, segundo o artigo 11 ou 19 da lei do ITCMD, contestar esse valor, eu creio que essa contestação vai ocorrer no âmbito de um lançamento. Agora, se o contribuinte é vencedor na tese dele de contestar e apresentar um valor inferior e provar que esse valor inferior é o correto, e aí, partindo disso, a gente entender que o lançamento ele é nulo, parece que é um fato que se encerra em si mesmo, e eu não creio que teria sido essa a intenção do legislador. No meu entendimento, a intenção do legislador é: o fisco arbitra, o contribuinte apresenta um novo valor, se ele conseguir fazer prova desse valor em seu benefício, que seja adotado esse novo valor para fins de lançamento. Então, o que eu quero trazer aqui e com todo respeito ao posicionamento do Dr. Luiz e até mesmo do Dr. Silvio, em processo anterior, que eu entendo que não estava tão maduro quanto esse, né, porque no momento daquele julgamento não existiam esses valores informados pela contribuinte, é que não deveria ser considerado um novo lançamento, mas sim uma decorrência lógica do enfrentamento do contribuinte em relação ao arbitramento do valor feito pelo fisco, de forma que seria só um fato transponível, né? Seria esse o meu entendimento, que não ensejaria, por assim dizer, a nulidade do lançamento. Entendo o ponto de vista, respeito, né? Mas, assim, primeiro eu vou consignar, assim, que a questão da impugnação do valor, né? Então, o fisco faz o levantamento em websites, fala assim: olha, em 2015 o hectare vale tanto, então, como foi doado tanto, eu estou aplicando tanto.
Ele poderia fazer com qualquer critério, falar, eu estou pegando o valor em 2015, retroagindo pela Selic, TCMD, pelo 1% do Código Civil, e levar o valor para 2011 e lançar. E aí você teria uma discussão se essa deflação de 2015 a 2011 estaria correta, né? Aí seria um ano. Mas ele deixa claro que ele lança em 2015. E isso é reconhecido também, eu não poderia nem alterar, porque esse fato dizendo que o fisco usou como valor do hectare de 2015 é o que deflagrou a diligência. Fala, reconheço que, então é um fato já reconhecido no processo. Né? Não poderia nem, a gente não pode, o processo tem que ir para frente e o que é precluso tem que estar precluso, né? Então, e quando eu falo fazer um novo lançamento, é que assim, na diligência tivesse falado, por exemplo, vamos retroagir para 2011, essas pesquisas feitas, vamos balizar. Não, ele falou, não, esquece o que foi feito, despreza-se o que foi feito, e agora eu vou pegar um documento juntado pela parte, que ela fala, ela que junta, a parte fala, está muito fora o valor, e ela junta a lei municipal. E aí fala, então agora, o julgador de segunda instância fala, determina que vá à fiscalização, esqueça o que foi feito, pegue-se a lei municipal, atualize pelo IPCA, ou alguma coisa que eu li, não me lembro agora, atualize para isso e me traga um novo valor. Então, por exemplo, como é que eu vou julgar isso? E como é que, se a parte não gostar da nossa interpretação, dessa aplicação, como é que ela vai recorrer à Câmara Superior para dizer que a matéria de fato está errada? Fala, não, na realidade o índice não é esse ou é aquele. Não, minha decisão seria definitiva. Não caberia revisão da matéria de fato. Porque a mudança é no núcleo do lançamento, não é uma correção. O que eu acho que a gente pode, claro, e deve, né, para colocar a legalidade, é permitir toda a correção dentro do conjunto fático do auto primitivo. Agora, dizer assim, olha, o fiscal errou no mecanismo, então, por exemplo, ele usou as notas de saída, mas deveria ter usado as notas de entrada, isso é uma mudança substancial do auto. O que a gente pode falar é, usou notas a mais do que deveria usar, vamos retirar essas notas e vamos pegar o valor novo. Agora, mudar a regra da essência do auto, isso tem que ser na origem, porque assim, é inegável que em 2015, quando foi lavrado o auto, 2016, quando foi lavrado o auto, acho que 2015, quando foi lavrado o auto, o contribuinte se defendeu daquele arbitramento. Ele não se defendeu do arbitramento feito. Foi ele que juntou o documento? Foi, mas ele não se defendeu daquilo. Né? Então, aí nós estamos, seguindo essa linha, estaria falando, o lançamento, a base dele não é o lançamento feito originalmente, é a confissão feita do contribuinte, no meio do caminho virou lançamento. Mas ali seria uma tese dizendo, isso está errado, tanto está errado que nem é compatível com a lei municipal. Então, eu coloco, no momento seria até aceitável, né, na causa da derrota, né? É que, na minha concepção, é um lançamento completamente novo e a gente estaria, de fato, desprezando a decadência, porque esse novo cálculo só está ocorrendo em 2019 e a doação ocorreu em 2011. Então, para mim, é um novo lançamento. Entendo o posicionamento, doutor Rodolfo, mas eu vou manter meu voto. Deixa eu só, Pois é. assim, eu me lembro bem desse caso. Eu me lembro bem. Eu retomo aquilo que eu disse no começo, quando eu fiz o desabafo. Falou, o mais importante é a data e a assinatura. Então, tá bom? Concordo. E eu falei isso para o Pedro Abraão, que era um novo lançamento. Por quê? Porque você tá mudando a base de cálculo. Você está mudando a base de cálculo. Você não está mexendo em nada, você só está mudando a base de cálculo, só o quanto. Falei, isso aqui é um novo lançamento e já decaiu. Tá bom? Tá bom. Esse foi um ponto. E um outro ponto é que é o seguinte: ele trouxe, e eu lembro bem, nesse auto, que o doutor Rodolfo falou, ele trouxe o valor da prefeitura. Naquele outro auto, ele também trouxe o valor da prefeitura. E você sabe por que eu não concordei com o Pedro? Porque naquela época a gente estava em operação de TCMD. E todas as teses defensivas trazidas no tribunal traziam o quê? O valor da prefeitura. E nós falamos, não,
é o valor de mercado, porque está na lei, valor de mercado, e não é o valor da prefeitura. Eu olhei para a cara do Pedro, olhei para a cara dele e falei, Pedro, eu não estou entendendo por que você está querendo salvar esse auto que está errado. Você quer que eu abra um precedente aqui falando para adotar o valor da prefeitura, sendo que toda a operação de TCMD desqualificou o valor da prefeitura? É isso que você está querendo que eu faça? Ele olhou, não, mas veja bem. Não, não é ver bem. Você tem que ter um critério de julgamento. Entendeu? É o meu nome que eu estou assinando aqui. Falei, não é o seu nome. E eu me lembro bem, porque ele chamou a atenção do advogado. Porque o advogado começou a falar, e ele falou, você não é parte, você não vai julgar. Eu falei, não, a gente já está decidido aqui, a gente já julgou. Ele falou, não, mas o advogado está questionando. Ele falou, ele é caso de recurso. Eu falei, o advogado está questionando e eu vou perguntar mais uma vez para você. Você vai levar em vista? Porque da mesma forma que o advogado é parte, você também é parte, eu tenho que falar para você. Porque a Câmara já tomou a posição. Aí ele falou, não. Eu falei, e eu já estou falando para você, eu não posso retirar de pauta para adotar essa premissa, porque essa premissa eu não vou adotar. Entendeu? Então, por isso que é um processo que, no julgamento presencial, foi quente ele. Que o advogado ficou lá falando, e o Pedro discutiu com o advogado, e eu falei, não, o presidente da Câmara sou eu, e, e eu encerro os debates. Alguém tem alguma dúvida? Ficou um negócio assim meio chato na sessão, entendeu? Mas é aquilo que eu falo. A data é importante, porque na época que foi julgado, hoje, a gente está retomando o julgamento de TCMD de coisas que, que são inéditas para nós. Mas na época que eu julguei esse processo, era toda semana em TCMD. E toda semana o contribuinte vinha com o valor venal da prefeitura lá. E todas as câmaras falaram, não, esse é o valor de mercado. E se você for ver o valor do auto que foi lavrado para o valor da prefeitura, você vai cair 90% do auto, eu lembro. Eu falei, aí você vai salvar 10% e você vai validar uma tese que a gente sabe que é sufragada aqui, que todo mundo defende. Eu falei, não, eu não posso fazer isso. Eu falei, eu não posso. Eu falei, se algum outro juiz quiser levar em vista, todo mundo olhou e falou, não, de jeito nenhum. Bom, todo mundo tem TCMD para julgar e a gente não tá colhendo essa tese defensiva. Eu falei, nem para chegar e falar, tá errado, infelizmente está errado. Falei, ele foi lá e falou, olha, até o advogado, eu cheguei para o advogado e falei, doutor, que tá errado o que vocês fizeram, tá errado. Vocês se salvaram pela decadência, tá errado, tá errado. Mas vocês vão levar. Infelizmente é assim. Isso aqui, lembra que eu falo para vocês? Todo mundo defende, não, porque isso aqui é princípio da verdade material, tal. Falei, não, aqui tem uma verdade formal. Se o físico não lançou em 5 anos, acabou. Se o físico lançou errado, ele pode lançar de novo, mas passou 5 anos, também não pode lançar mais. Para lançar mais. O contribuinte pagou errado, passou 5 anos, ele não pode mais pedir repetição de indébito. Entendeu? Então, acabou, né? Por isso que, assim, é uma questão que eu lembro muito bem desse julgamento, porque eu era presidente de Câmara, foi a primeira vez que eu fui presidente de Câmara, entendeu? E foi quente o julgamento, porque o advogado veio, começou a fortalecer meu voto, e o Pedro ficou bravo, e começou a discussão, entendeu? E eu falei para ele, olha, você vai levar em vista? Não, já fiz aqui a minha preferência. Eu falei, então não dá, né? Falei, encerrou, né, meu? Então, é isso aí. Presidente, Alguém mais gostaria de falar? Doutor Ramon, fica à vontade. sim, rapidamente. Eu compreendo o que o doutor Rodolfo quis dizer. Eu acho que, na verdade, ele tem razão, né? Mas não me parece que é o que aconteceu aqui, nesses autos, né? De fato, os contribuintes eles transmitiam os imóveis, né, com base naqueles valores mínimos previstos na lei.
E aí o fisco vinha e, por algum tipo de arbitramento, às vezes por essas atualizações que o Dr. Luiz citou, ou por algum outro pesquisa de mercado, IEA, às vezes, né, que eu considero até um índice bastante razoável para valorar o imóvel rural, fazia o lançamento, né? E aí, isso, levado a julgamento, nós mantínhamos, com base no arbitramento ou naquele valor que foi colocado pelo auditor, desde que razoável, né, e desde que demonstrada a metodologia de cálculo e tudo mais. Me parece, doutor Rodolfo, a impressão que eu tenho é que esse artigo 11, ele se refere ao que o Poder Judiciário vem exigindo recentemente, já de forma bastante pacífica, e até a Delegacia Tributária de ITCMD tem adotado, que é aquele arbitramento prévio. E que nesse arbitramento prévio, o contribuinte poderia contradizer ou contraditar o valor levantado, e aí isso refletiria eventualmente no auto de infração. Então, concordo. E aí nós julgaríamos se tem razão o contribuinte ou o auditor para eventualmente manter, reduzir ou cancelar o auto de infração após a lavratura do auto de infração. Então, seria essa possibilidade de contestação que estaria sujeita a um juízo do auditor. E aí nós julgaremos a partir do lançamento, se correto ou não. Nesse caso, o que me parece é que ele está contraditando o lançamento e demonstrando o erro do lançamento. E aí você alterar o critério do lançamento incorre nesse vício que o Dr. Luiz está apresentando aqui. Então, nesse caso aqui, eu concordo com o Dr. Luiz. Me parece que você está alterando totalmente não só o valor da base de cálculo, como a forma de calcular a base. Então, talvez o Dr. Rodolfo tivesse toda a razão se nós estivéssemos alterando o valor da base de cálculo. Não, você atualizou errado aqui o valor. Você está pegando o valor da prefeitura e atualizando por um índice diferente. E aí a gente poderia concordar com o contribuinte e reduzir o auto de infração para aquele valor que ele está apresentando. Mas não, aqui é um outro critério, de fato, né? Então, me parece que, de fato, seria um novo lançamento. A gente tem um posicionamento de que é possível até a ratificação em sede de recurso, embora a legislação fale que deveria ser em sede de defesa, né, de julgamento de defesa, mas o tribunal tenha adotado, tem atendido a possibilidade de ratificação, mas com as ressalvas de novo lançamento, inclusive com o prazo decadencial. Então, nesse caso, embora eu reconheça a razão do Dr. Rodolfo, nesses argumentos que ele trouxe, me parece que não foi o que aconteceu. Parece que nós estamos aqui alterando, de fato, o lançamento e não o arbitramento, né, que seria cabível nesse procedimento prévio de arbitramento que é exigido pelo Poder Judiciário hoje. E a Delegacia de TCMD, só para ressaltar, tem observado isso. Tem insistido de que, de fato, esse arbitramento prévio, esse procedimento de arbitramento prévio com contraditório, ele é necessário para que você altere a base de cálculo atribuída pelo contribuinte com base no que está na legislação. Então, presidente, eu vou finalizando para parabenizar o Dr. Luiz e vou acompanhá-lo nesse caso. Obrigado, doutor Ramon, aí, pelas considerações. Eu até desconhecia esse arbitramento prévio. Eu esquecia, eu até ia falar sobre isso, né? Mas porque antigamente também não existia delegacia especializada de TCMD. E não existia notificação. A notificação era qual critério você utilizou de lançamento. Ele vinha e apresentava. E o fisco vinha e arbitrava. Ele não abria prazo para ele pagar, entendeu? Ou fazer defesa prévia. Isso aí não existia, tá bom? Agora, como bem anotou o doutor Rodolfo, ele existe aí por um problema que teve com o Poder Judiciário, mas que a delegacia especializada vem adotando, tá bom? Obrigado. Vou encerrar os debates. Doutor Rodrigo, gostaria de falar, até colhi a palavra do doutor Rodrigo. Não, presidente, esgotado o assunto, realmente aí houve alteração no critério do lançamento, a meu ver também. Eu acompanho o voto. Obrigado. Estou verificando o quórum. O mais difícil foi treinar a dicção do sobrenome do presidente, que me chamou a atenção da outra vez, eu fiquei treinando ontem à noite para. Mas o senhor falou errado. Como é que o senhor falou? Puxa vida. Eu vou chegar lá.
Em votação? Então, para fins de registro, né, a decisão foi unânime nos termos do voto do relator. Contribuinte Carolina Gerardi Arrui, AIM 4070386, pedido de retificação de julgado conhecido e provido, cancelando integralmente o auto de infração. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos. Peço apenas que aguardem o encerramento da transmissão e gravação. Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana.